comigo no livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ler apenas o versículo 2. Jó 42, versículo 2. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor fez grandes coisas e tem feito grandes coisas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele continuou fazendo, porque as suas misericórdias duram para sempre. Ele continua nos guardando, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Ele continua te dando livramento, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Amém? Margarida está aqui, ó. Olha aí, ó. Amém? Vamos lá, irmãos. Está escrito assim no livro de Jó, versículo 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vou ler de novo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu recebo a oração que já foi feita em meu favor. Eu te agradeço pela tua soberania, pelos teus cuidados, ó Pai, pela tua presença que já está nesse recinto, porque eu creio, Pai, na tua palavra, Senhor. E nesse momento, ó Deus, eu quero pedir, Senhor, que a palavra que foi designada nesta noite possa achar guarida, Pai, porque está escrito na tua palavra e permanece escrito que ela jamais voltará para o Senhor vazia, antes de cumprir para aquilo que foi proposto, Deus. Assim seja a palavra nos nossos corações, que ela venha germinar, que ela venha crescer, que ela venha multiplicar dentro de nós, ó Pai, e que nós não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas venhamos sair daqui edificado pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo para fazer aquilo que aprove o Senhor nos nossos corações, em cada um que está presente, em cada um que está atento, aquilo que o Senhor quer para ministrar nossos corações, que teu Espírito Santo possa direcionar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e que eu diminua, que tu cresça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu ainda amarro a manieto, amarro o valente agora, aquele que fica espreito para roubar, arrebatar a semente que é semeada no coração dos meus irmãos, e que eles possam ser, em nome de Jesus Cristo, ser mais edificado ainda. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem um pouquinho de paciência comigo, que eu estou um pouquinho tossindo. De vez em quando eu vou dar umas tossidas aqui. Amém? Mas vamos que vamos. Nós lemos a palavra do Senhor e hoje o tema é frustração. A frustração é uma sensação de incapacidade diante dos desgostos que a gente sofre, ou quando temos um obstáculo que não conseguimos vencer. Quem já não teve esse problema de frustração? Eu vou dizer para você que eu sou a primeira pessoa que já fiquei frustrada na vida. É com muitas coisas, não é com pouca coisa não. Quando eu comecei a escrever tudo isso aqui, eu falei assim: Jesus, eu estou falando de mim. Ou quando acontece coisa que nos impede de chegar aonde desejamos, a gente se sente o quê? Frustrado. A gente planeja algo e aquilo não acontece, a gente entra num estado de frustração. Por exemplo, quando você se prepara muito para algo e você acha que se preparou o suficiente, e quando chega na hora de praticar, você se sente completamente despreparado. Geralmente isso acontece com quem vai fazer uma prova, né? No Enem, na escola, na faculdade. Aí você fala: não me preparei, ó, pode vir que eu tô afiado, o negócio comigo agora é assim e tal. Aí quando chega na hora H, irmãos, você fala assim: não, que isso, eu achei que eu estava bem, mas aí a gente vê que a gente está totalmente despreparado para o negócio. Vou dizer de mim. Quando o Senhor me escolheu para apacentar, para pastorear como pastora, eu achei que eu estava preparada. Mas no meio do caminho, irmãos, eu confesso para você que eu fiquei frustrada, viu? Porque eu não estava na dica de nada preparado para isso. Quantos de nós estamos assim, sentindo assim?
Entrei no casamento, estou frustrado, porque eu achei que eu estava preparado. Fui trabalhar no emprego, porque eu achei que eu estava preparado. Não estou preparado nada. E a gente entra nesse momento de frustração. E às vezes a nossa mente, ela elabora uma coisa e quando chega na hora de realizar, tudo dá errado. Já aconteceu com você isso? Você planeja tudo, calcula tudo, e na hora de um negócio acontecer, sai tudo errado. Eu vou te confessar algo que eu fiz. Eu estava toda empolgada num dos cultos de mulheres. Estou falando que eu preparei essa mensagem para mim. Eu estou pregando para mim, tá, gente? Não estou pregando para ninguém, não. Estou falando comigo. Aí eu preparei o culto de mulheres e convoquei as irmãs, fizemos a reunião e falei, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e eu vou sair para comprar aquilo outro, e aí eu vou pedir um, pedir o outro, e a gente conseguir tudo aquilo que a gente elaborou, tudo aquilo que a gente planejou na reunião. Todos nós executamos, mas no dia de acontecer o evento, sabe o que aconteceu, irmãos? Irmãs que estão aqui, as mulheres não vieram. Eu senti frustrada no dia. Convidei o pregador de fora. Aí só aquela parte daquelas cadeiras ali que tinha as irmãs, o resto tudo vazio. Aí para eu não ficar muito envergonhada, eu saí dali e sentei aqui no meio. A Ivani estava ali e eu estava ali. Aquele dia eu me senti tão frustrada, que eu só não chorei no dia porque eu sou muito forte. Porque eu não demonstro as minhas emoções. Mas diante do Senhor eu sentava naquela cadeira e falava assim, Deus, que fiasco. Que sentimento ruim que eu estou sentindo, Senhor. Que coisa ruim. Mas me bateu uma frustração naquele dia, que deu vontade de nunca mais dar a cara na igreja, pegar a malinha, né, botar debaixo do braço, né? Pega o seu banquinho e sai de mansinho. Eu falei, o senhor pode, você está trabalhando comigo, só pode, o senhor está querendo esfregar minha cara no chapiz, por alguma coisa aconteceu, não tem lógica uma coisa dessa. E eu fiquei aquele dia frustrado. Eu frustrei. A frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que nós planejamos e alcançamos. Nesse meio caminho, quando ocorre a frustração, é porque houve um erro na nossa caminhada. Existe alguma coisa que não está legal, alguma coisa que saiu errado. Viu aquele ditado que o tiro saiu pela culatra? É isso aí. É bem assim. A gente vai muito bem, mas de repente alguma coisa que se a gente planejou no meio do caminho, erramos o alvo. O objetivo não é esse. Alguma coisa acontece. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma noiva. O sonho dela era casar ao ar livre. E aí ela prepara tudo. Olha o mês certinho. E tudo ali fala que aquele dia seria um dia de sol. Que podia fazer o casamento no ar livre. E aquela noiva toda empolgada prepara tudo. Prepara os enfeites, a cadeira, prepara o altar. Mas 2 horas antes do casamento, cai aquela chuva, aquela tempestade, destrói tudo. Acaba com tudo, com o evento, acaba com tudo. Aquela noiva fica o quê? Frustrada. Porque ocorreu um fenômeno naquele dia. Algo deu o quê? Errado. Algo não saiu da forma que foi planejado. Isso causou uma frustração no coração daquela noiva, porque ela tinha preparado tudo. E não saiu do jeito que ela planejou. O sonho dela foi o quê? Água abaixo.
O sonho dela acabou. Não teve mais jeito de fazer mais nada. A frustração só ocorre quando existem muitas expectativas. E quanto maior ela for, será maior a frustração. Quando nós colocamos o quê? Muita o quê? Nós colocamos muita expectativa em algo. Foi no meu caso. Eu contei aqui. Eu coloquei minha expectativa no que ia acontecer. Aquela noiva também colocou muita expectativa naquela cerimônia. E aí a frustração veio. Porque colocamos muita. E acontece que não aconteceu nada do que nós colocamos. E quando a expectativa e a frustração acontece, duas coisas acontecem na vida de uma pessoa. Primeiro, ela se martiriza, levando tudo para um lado negativo e diz assim: eu sou uma pessoa sem sorte. Pessoa sem sorte. Tudo que eu faço, o negócio está errado. Eu não vou tentar mais nada porque eu sou uma pessoa sem sorte. Não tenho sorte nem nada, nem para ganhar na loteria. Não tenho sorte para nada. Tudo que eu vou fazer, as coisas não acontecem. Aí a pessoa começa a se martirizar, dizendo que a pessoa não nasceu para se dar bem na vida. E a segunda começa a acreditar que existe uma conspiração contra ela. Não, só pode, eu devo ter nascido. Taquei pedra na cruz. Taquei pedra na cruz, nasci errado, no tempo errado, eu não era para mim ter nascido, não. Né? A pessoa começa a se desvalorizar porque ela está frustrada na sua vida, frustrada naquilo que faz, frustrada naquilo que tem, nada dá certo, nada concretiza, nada que começa, alcança alguma vitória, e a pessoa entra nessas duas frustrações que eu disse aqui. Primeiro, martiriza, dizendo que não tem sorte. E segundo, que as pessoas estão conspirando contra ela. Não, eu só posso ter alguém fazendo macumbaria para mim, só pode ser amaldiçoada, alguém me amaldiçoou, acontece alguma coisa que eu não consigo sair do lugar. E a pessoa fica pensando dessa forma: fui cometida de uma obra de macumbaria muito grande, porque eu não saio do lugar. E hoje o nosso tema é justamente essa mensagem de frustração. Frustração. Porque existem muitas pessoas que estão frustradas com a sua própria vida. Eu fui uma das pessoas que sempre fiquei frustrada na minha vida. Hoje eu já vejo de forma diferente. Eu já apanhei muito, já aprendi muito, já entendi o que Deus quer de mim, já me posicionei, já muitas vezes desanimei, já muitas vezes fiquei frustrado, já muitas vezes quis até desistir. Mas agora eu entendo o que o Senhor quer de mim. Pessoas que toda hora pensam que a vida dela se transformou. E aí a vontade é de chorar, pois se encontra completamente sem força para mudar a situação. E tem muitas pessoas frustradas porque sonhou em se casar e não casou. Tem pessoas assim frustradas por causa de situações que aconteceu. E, queridos, essa pessoa que é vontade de chorar a vida inteira foi eu. Eu falei para você que eu montei essa mensagem em cima daquilo que eu vivia. Eu tinha uma vida frustrada, uma vida de choro, uma vida de murmuração, de reclamação, de indagação a Deus, porque disso, porque daquilo. E Jeremias, tem uma parte da vida de Jeremias que ele amaldiçoou o próprio nascimento. E eu também já fiz isso também. Muitas vezes eu entrei na caverna também, como Elias entrou na caverna, e falei: Deus, eu quero a morte, me mata, acaba com a minha raça, acabou, chega, não aguento mais.
Então a gente chega num estado de frustração que a gente começa aqui só chorar. Chorar. E outros ficam frustrados, uns ficam frustrados porque não casou, outros ficam frustrados porque casou e não deu certo. Frustrou. Casais que tinham sonho de ter filhos que não teve, é uma frustração. Outros que têm filhos e estão frustrados porque estão vivendo sérios problemas com os filhos e vendo seus filhos sendo transformados em um pesadelo. Frustrado também. Quantos pais sonham que os filhos vão ser isso, vão ser aquilo outro, e no caminho aqueles filhos não é nada daquilo que os pais sonhou. E os pais ficam frustrados. Frustrados porque o problema, em vez de diminuir, aumentou, cresceu. Pessoas que estudavam muito para ter um futuro, e hoje está empregado, e não tem nada a ver com aquilo que se formou. É frustração também, muito frustrante. Alguém que estudou, formou para ser isso, e de repente a sua formação foi para baixo, foi para a água, escorreu, foi embora, e a pessoa agora trabalha em algo que não tem nada a ver com aquilo que estudou. Tem nada a ver com aquilo que buscou, tem nada a ver com aquilo que investiu o tempo e dinheiro. Tem pessoas também competentes que tinha tudo para ser grandes empresários e hoje se vê pagando para trabalhar. Frustração. Frustrado. Que era para ter adquirido muitas coisas e não conseguiu. E a pessoa vive numa vida de frustração. Pessoas que sonhavam com a vida independente ou estão vivendo de favor na casa dos outros. Também uma frustração. Quantos nós, irmãos, fizemos as coisas e não deu certo? Quantas vezes a gente investiu coisas que não deu certo? Quantas vezes a gente fez coisas, sonhou com coisas que não alcançamos? Quantas vezes nós fizemos orações diante do Senhor, agora vai, agora eu vou pôr tudo, agora eu vou jejuar, agora eu vou pagar o preço, e tal, e faz, acontece, e resposta não vem, uma frustração. A gente acaba ficando frustrado com aquilo que nós queremos tanto, com aquilo que nós investimos tanto, colocamos tanta expectativa, ficamos o quê? Frustrado. Nós frustramos. Ficamos tristes, abatidos, porque nós somos pessoas, nós pensamos, falamos, imaginamos, desejamos, sonhamos. E a vida, queridos, é dessa forma, e nós frustramos com coisas, com pessoas, com situações. Isso faz parte das nossas emoções, de frustrar sim, mas não ficar paralisado no meio do caminho porque você frustrou um dia. Eu não vou fazer mais nada, acabou, estou frustrada. Não! Eu não vou ajudar mais ninguém porque eu ajudei fulano e fulano me frustrou. Não! Eu não quero nem saber mais de amigo porque eu tinha um amigo que me frustrou. Eu achei que era gente boa e não é. Estou frustrado, não quero saber de amizade humana. Não podemos fazer isso. Não podemos tomar uma posição radical. Vocês estão entendendo? Pessoas que sonhavam com uma vida independente, que não têm a vida independente. Pessoas que tudo que planejou sempre deu tudo errado. Começou animado com as coisas e do nada alguém levanta contra tudo que você está fazendo e não dá nada. Tudo que eu tentei não deu nada. Vou contar para vocês a minha história. Eu tenho curso de cabeleireiro, tenho curso de manicure. Eu vendi sapato, eu vendi vestido. O que mais que eu fiz? Eu já fui faxineira.
Fui trabalhar no salão. Tentei de tudo que você imaginasse. Fiz bijuteria. De tudo isso, sabe o que aconteceu? Eu vendi semi-joia. Não deu nada. Faço crochê. Não dá nada. Eu vou viver frustrado por causa disso? Não. Não posso parar. Não posso cruzar meus braços e falar assim, não vou fazer mais nada, porque tudo que eu tentei não deu certo. Tudo que eu tentei não deu certo. E eu brigava com meu marido porque eu falava assim, não, agora eu vou começar a fazer isso, que eu vou vender, que não sei o quê. Eu falava assim, para que mexer com isso? Larga isso de vez, larga de mão e que não sei o quê. Eu falei assim, você que está pondo peso nas minhas coisas. Tudo que eu tento ele fala para não fazer. Está pondo peso no meu negócio? É a palavra que eu falei aqui, ó. Tudo que você planeja, tudo que você começa, alguém vem, levanta contra você e diz que isso não vai dar nada. E um dia, sabe, eu estava toda feliz. Eu comecei a vender, não sei mais o que era. Aí eu fui apresentar para minha vizinha Lúcia ali, né? Aí eu falei, que isso aqui, ó, estou começando a vender isso agora e tal, e isso aqui é bom, e vou acontecer, que vou fazer e tal. Ela jogou um balde de geografia em cima de mim, que eu saí dali, eu falei assim, não acredito. Ela que é minha irmã, que diz minha irmã, veio de dar maior apoio, fala, não, vai sim, vou te ajudar, vou orar por você, vai acontecer, as coisas vão sair e tal. Ela pôs meu negócio para baixo, que não ia dar certo, que aquele ali não vendia, que ninguém comprava e que não sei o quê. Eu fiquei assim, triste da vida, sabe? Saí frustrada do negócio. Só prejuízo que eu tomei, irmãos. Só prejuízo. Rodrigo foi lá, comprou o semi-joia, que a gente compra, paga metade, depois você vender, você paga o restante. Eu só paguei. Não vendi nada. É frustrante, não é? Você chega uma hora e fala assim, tem alguma coisa errada comigo, hein? Tem alguma coisa errada comigo? As pessoas começam a fazer as coisas, de repente sai, sobressai, e de repente aquilo ali está acontecendo. Eu começo a não dar nada. Nada acontece na minha vida. Estou contando a minha história para vocês. Minha história. Tem pessoa que estão frustrada com a vida, que vive, quer ver o que eu coloquei? Vive desejando a própria morte. Eu. Estou falando de mim. Eu, irmãos. Euzinha mesmo. Todas as vezes que o negócio não dava certo, eu falei, Deus, por que você não mata eu de vez? Acaba com a minha raça. Nada na minha vida dá certo. Não, tem alguma coisa errada. O senhor errou. O senhor errou, você não era para me ter me criado, não. Que coisa. E eu, o que eu fazia, irmãos? Eu culpava quem? Deus. A minha frustração. Eu ia diante de Deus e falava, não, o senhor está errado. Não. O senhor faz na vida de fulano, faz na vida de ciclano, faz na vida de Bertano, e na minha, quanto o senhor vai fazer? Essa é a posição que o crente não deve ter, irmãos, de culpar a Deus. Sabe por quê? Eu falei que porque as tuas misericórdias duram para sempre. O problema não é Deus, o problema sou eu, é nós que tomamos decisões erradas, nós que tomamos atitude errada, nós que queremos muitas coisas que Deus não está no negócio, é nós que fazemos tudo errado. A gente não vai diante de Deus para fazer um negócio e depois tem que dar errado, Deus que é culpado. A gente não vai diante de Deus para saber se o casamento que eu estou querendo casar com aquele fulano, Bertano, ciclano, se ele é
para mim, se ele vai dar certo comigo, se ele vai me ajudar, se vai me amar, se vai me respeitar. Aí, mas eu quero, porque eu amo, eu gosto. Ele é maravilhoso, ele é bambambam, é tudo para mim, é meu número. Aí quando casa, dá tudo errado. Aí a gente faz o quê? O Senhor é culpado. Deus, como assim? Você nem me convidou para entrar na sua história? Aí você vai fazer um negócio, né? Aí você vai lá, na sua cabeça você calculou que vai dar isso, que vai dar aquilo, vai dar isso, vai dar aquilo, eu vou investir isso, o negócio vai render aquilo, outro e tal. Aí quando você investe o negócio, dá tudo errado. Aí você perde o dinheiro. Falei, Deus, puxa vida, o Senhor não é para me abençoar? Deus falou assim, por que eu deveria te abençoar? Por acaso você me comunicou que você ia fazer? Aí nós ficamos o quê? Frustrado com aquilo que nós mesmos planejamos. Nós mesmos aqui fazemos do nosso jeito, da nossa forma, é nós que escolhemos. Nós esquecemos de colocar Deus no negócio. Nós esquecemos de chamar o Senhor para participar. Aí a gente não cria os nossos filhos do jeito que Deus quer. Aí os filhos crescem, tomam a decisão deles. E a gente vai falar assim, Deus, puxa vida, meus filhos e tal. Mas você por acaso sentou para ensinar essa escritura para eles? Você ensinou ele a temer a Deus? Você falou para eles que Deus está de olho, que Deus ele também põe também de castigo? Porque Deus não quer nenhum mal para a gente. Mas de vez em quando Ele permite o diabo tocar, daquela sacudela. Deus permite que Satanás dá uma tocadinha em nós. Para a gente despertar, para a gente acordar. Aí quando o negócio fica estreito, aí a gente lembra de Deus. Aí a gente lembra de apresentar a Deus aquilo que você estava desejando, estava querendo. Aí, irmãos, o dia em que eu me rendi, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu não faço mais nada dos meus desejos, da minha carne, do meu querer, minha vontade. Eu me rendo. Agora do jeito do Senhor. Pega essa pessoinha aqui e faz o que o Senhor quiser. Aí quando a gente se rende, né? A gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente fala, Deus, entra na minha história. Eu estou cansado de sofrer, Senhor. Eu estou cansado de pelejar. Estou cansado de fazer as coisas e não dar certo. Eu estou cansado de buscar do meu jeito. Eu estou cansado de fazer do meu jeito. Faz agora do jeito do Senhor. Sabe, querido? E Deus faz do jeito dele. Mas do jeito dele não é do jeito que você está pensando que é, não. Jó falou assim, bem sei que tudo podes. Essa palavra significa saber ou conhecer. Deus sabe e conhece. Como que Ele pega alguém e trabalha. E o trabalhar de Deus, querido, não é do nosso jeito, não. Dói. Trabalhar de Deus, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você pode espernear, você pode chorar, você pode falar, ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. E Deus fala assim, deixa eu fazer. Vou fazer do meu jeito. Você não entregou? Agora é minha vez. Vai ficar algumas vezes de castigo para você aprender. Deus põe a gente de castigo, você sabia? Agora é do meu jeito, quero ver se você vai crer ou não. Tem uma certa história, irmãos, no Antigo Testamento, que o povo de Israel tinha pecado. Eles tinham cometido adultério, tinham colocado mulheres de outras tribos, de outras nações, e casaram com as mulheres. E Deus falou assim, agora eu quero conserto. Quero consertar a casa. Senão as pragas vão vir e eu vou destruir tudo. E sabe o que eles fizeram? Eles tiveram que abrir mão dos casamentos, que eles casaram com mulheres erradas, mulheres de outra tribo. Eles tiveram que despachar as mulheres, os filhos, tudo para que Deus fizesse do jeito deles. E muitas vezes Deus vai nos pedir isso, Deus vai tocar naquilo que dói. Deus vai falar assim, abre mão disso.
Quer do meu jeito? Quer que eu faça a sua vida? Quer ser abençoado? Então abre mão disso. E Jó afirma com que os planos de Deus são invioláveis e que nenhum dos seus desígnios pode ser frustrado. Os planos de Deus é inviolável. Quando Deus tem plano em alguém, querido, meu Deus do céu, não adianta você fugir, não adianta você querer correr, não adianta você querer escapar, não adianta você falar ai ai, não adianta você falar que não quer, não vai adiantar nada disso. É inviolável os planos de Deus numa vida de uma pessoa. Coisas vão acontecer no caminho que você não vai entender. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso eu não entendo? Porque as coisas estão dando tudo errado, queridos. É porque você está fazendo errado diante do Senhor. Entrega nas mãos dele, deixa ele fazer e confia nele. Mas muitas vezes nós, como seres humanos, a gente acha que está certo. Eu estou certa. Eu vou fazer porque eu estou certa. Não está não. Infelizmente não está não. Isso coloca em destaque a certeza que a realização e a vontade divina, independentemente da situação ou oposição de quem possa surgir, os desígnios de Deus nunca vai ser violável. Ninguém vai conseguir violar a vontade de Deus quando Ele tem alguma coisa para fazer na vida de alguém. E tem pessoas que arrastam a vida inteira numa teimosia, dizendo não, que eu estou certa, é isso mesmo e tal. E às vezes, querido, fica aquela parte bem confortável. Deus não quer ninguém confortável, Deus quer mexer com a gente. Deus quer dar de vez em quando umas balançadas em nós, para a gente não achar que a gente está muito certinho. Essa declaração de Jó afirma um alto clamor da soberania de Deus. Jó, quando ele citou essa passagem, ele já tinha vivido todas as situações ruins na vida dele. Ele estava todo leproso, perdeu a família, perdeu filhos, perdeu casa, perdeu a esposa e ainda estava doente. E assim foi que ele conheceu a Deus. Foi desse jeito que Jó abriu o entendimento e conheceu a Deus. Só quando estava na pior. Quando ele não podia nada. Quando ele não conseguia fazer nada. Quando ele foi acusado pelos próprios amigos dele, dizendo que ele tinha falhado, que ele tinha pecado. Por isso que ele estava naquela situação. Era uma acusação injusta sobre a vida de Jó. Aprove Deus pegar Jó. E aí? Ele pode pôr a mão em você ou não? Nós somos vasos na mão dele, do oleiro. Ele faz o que ele quiser. O oleiro é o dono do vaso. Ele sacode, ele tira, ele põe, ele quebra, do jeito dele. E quem somos nós para dizer, ai Deus, o Senhor está fazendo muito, o Senhor está me machucando muito, o Senhor está fazendo, me ferindo muito. Quem somos nós para dizer alguma coisa? Porque a gente só quer as coisas boas, irmãos. A gente não quer passar por luta, a gente não quer passar por momentos difíceis, a gente não quer passar por tristeza, a gente quer só as coisas boas. São as coisas que são legais, as coisas que nos dão prazer, as coisas alegres. Mas muitas vezes não é isso que Deus às vezes tem nas nossas vidas. Muitas vezes a gente vai passar por situações tristes, batimentos, frustrações, que você vai querer até desistir de viver, desistir da sua vida, desistir daquilo que você tem. Mas Deus sabe que quando Ele pega alguém, Ele quebra mais um mata. E Ele é poderoso para colocar tudo inteiro de novo. Ele quebra, mas não mata. Então a gente
A gente pode viver frustrado, mas não podemos permanecer frustrado. Frustração faz parte da vida. E o convite à reflexão sobre a maneira como frequentemente tentamos entender ou controlar nossas vidas e circunstâncias. Por fim, Jó não só expressa uma vontade teológica, mas também reafirma a sua submissão ao próprio Deus. Jó, depois de ter passado por tantos problemas, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele conseguiu entender, queridos, que a vontade de Deus tem que ser soberana em nossas vidas. A vontade de Deus tem que ser soberana nas nossas vidas. Vou repetir para você entender. A vontade de Deus tem que ser soberana nas nossas vidas, não a minha, não a sua. A vontade de Deus que tem que permanecer nas nossas vidas. Senão você vai ficar como o povo de Israel, rodar e ficar no mesmo lugar. As coisas não vão sobressair na sua vida. Você vai viver uma pessoa frustrada. Frustrado. Quando você se render a Deus. Rende a Deus. Chega de lutar com Deus. Chega de bater de frente com Deus. Chega de fazer oração que Deus não está nela. Chega de pedir coisas que Deus não tem para você. Porque eu pedia coisas que Deus não tinha para mim. Eu queria de tudo quanto é jeito. Eu queria ser alguma coisa, fazer alguma coisa, ter alguma coisa. E Deus falou assim: eu não quero que você queira. Você não vai ter isso. Não vai conseguir também. Sabe quando Balaão subiu na mula e Deus mandou ele ir lá amaldiçoar o povo? A mula viu o anjo, não deixou ele passar. Aí ele ficou com tanta raiva porque a mula não queria sair do lugar. Aí ele pegou e espancou a mula. Vamos, mula, sai do lugar, vamos. Bate na mula, até a mula abrir a boca e falar assim: você é ignorante demais, eu estou vendo um anjo na frente ali, por que você me bateu? Seu ignorante, o anjo que não está deixando eu passar, quantas vezes eu te servi e você agora vem me bater? Eu sempre te obedeci. Assim a gente faz muitas vezes, queridos. A gente quer meter o couro de quem está atrapalhando a vida da gente. A gente quer acusar as pessoas que estão estragando a nossa vontade de prosseguir. Alguém se coloca no caminho e logo você já quer amaldiçoar, você quer arrancar do caminho. E às vezes é Deus que está colocando aquele impedimento para você não passar, para você não fazer. Assim era com a minha vida. Deus sempre fechou as portas, Deus sempre não deixou eu ir avante, porque Ele tinha outras coisas na minha vida. A gente tem que entender o trabalhar de Deus. A gente precisa entender que tem coisas que frustram nas nossas vidas, porque a gente é que está querendo, não é Deus. A gente faz tudo errado, depois a gente quer que Deus conserte. A gente vem e entrega aquele bolo nas mãos de Deus. Pensa numa linha tudo embolado aí. E a gente entrega tudo isso na mão de Deus, quer que Deus resolve. A gente vem para a casa do Senhor com um monte de problema, com um monte de dificuldade, com um monte de incerteza, um monte de frustração, com um monte de coisas pendentes, com um monte de pensamentos, e a gente não dá conta. A gente, oh Deus, aqui ó, resolve para mim. Só que é a gente que criou tudo isso. Foi a gente que criou todas essas coisas, e aí quer que Deus resolve. Deus não vai resolver, querido, é você que vai ter que resolver. Você se render aos pés do Senhor e falar: ó Deus, eu me rendo agora, faz do teu jeito. E é assim que eu tenho feito, é assim que eu tenho colocado. Por fim, Jó não só expressa uma verdade teológica, mas ele também reafirma a sua submissão ao propósito de Deus. Ele entendeu que ele tinha que estar de acordo com a vontade de Deus, o propósito que Deus tinha com a vida dele. E a Bíblia conta, querido, na história de Jó, que ele não murmurou, ele não apontou
para Deus como a gente faz. Muitas vezes eu fiz isso. Deus, o Senhor que é culpado da minha vida está assim. Não, eu que sou a culpada. Eu que deveria ter feito. Eu que deveria ter colocado diante do Senhor e não coloquei. É eu que quis. Eu que desejei. Eu que planejei. Não foi o Senhor, foi eu. Eu que sou totalmente errada. Eu que não consegui entender. É eu, é nós. Reconhecendo que mesmo em dor, Deus está trabalhando em um plano que excede a sua compreensão. Em meio à dor, em meio à sua dor, em meio à sua frustração, Deus está trabalhando para um propósito muito maior do que você não consegue entender. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em nós. Ele continua o seu trabalho. Ele não desiste de você, queridos. Ele nunca desistiu de mim, também não vai desistir de você. Ainda que você esteja com a cabeça dura, não está entendendo agora, você está passando por um momento difícil, está frustrado, está tentando de novo, não está conseguindo compreender, Deus, Ele não vai desistir de você. Ele é paciente, compreensivo, e Ele sabe das suas fraquezas, Ele te conhece, te compreende, Ele sabe até onde você é capaz. Glória a Deus. Ele não vai desistir de você. Não vai desistir de você, dos planos que Ele te criou para executar nessa terra. Eu quero encerrar essa pregação dizendo que agora eu entendo a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu agora não ponho mais a minha expectativa em nada. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque cantar é muito fácil, irmãos. Cantar, falar, até papagaio fala. Mas viver o que a gente canta, que é elas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se eu perder tudo, Ele é Deus. A gente precisa chegar nesse estágio de amadurecimento, de entender a vontade de Deus na nossa vida, a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, o querer de Deus sobre as nossas vidas. E quando a gente render e fala, Deus, agora faz do teu jeito, eu não vou mais questionar, eu não vou falar, eu não vou reclamar, ainda que eu chore, ainda que eu entristeça, faça do teu jeito, Senhor, porque o Senhor não erra, eu erro. Como ser humano eu sempre errei. Deixa Deus fazer da vontade dEle, do querer dEle, a sua vida. Amém. Se for para arrancar as coisas que Ele sabe que vai dar errado, deixa levar, deixa Deus arrancar. E não questione. Porque se eu entreguei nas mãos do Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo, irmãos. Ele sabe o que faz. E muitas vezes a gente tem que perder algo para a gente aprender. Muitas vezes a gente tem que perder para a gente ganhar. Jó perdeu tudo que ele tinha. Mas se você ver no final, ele teve o dobro do que ele tinha. Foi um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de dor, momentos que Jó perguntou muitas coisas para o Senhor. E na palavra que você vê Jó perguntando, Deus não respondeu nada para ele. Não houve resposta de nada que ele perguntou. Mas Deus demonstrou, fazendo na vida do Jó, multiplicando tudo aquilo que ele tinha perdido. E tudo que a gente abrir mão para Deus, Deus vai multiplicar nossas vidas. Tudo aquilo que a gente entregar, confiando, Deus, eu confio no Senhor, faça do teu jeito. Amém? Eu quero que você coloque de pé.
Eu era uma pessoa frustrada na minha vida. Só que eu entendi que a vontade de Deus tem que ser soberana na minha vida. Não digo que de vez em quando eu sou meio teimosa com Deus. De vez em quando eu dou uma teimada com Deus, viu, irmãos? Mas aí Deus vem e me puxa de volta e fala: você vai continuar teimando? Vai querer do seu jeito ou vai querer do meu? Aí tem que me render, né? Senhor, me rendo. Eu me rendo, Senhor. Coloca a mão no seu coração, vamos orar.